Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente. Olá, muito boa noite. A semana está começando. Nosso programa também está iniciando o seu encontro com as notícias, com o bom humor. E uma semana que inicia com gente que vai ganhar mais um tempo, policiais militares entrando, se incluindo um pouco mais na corporação, entrando gente na corporação, a gripe causando mais mortes aqui no Rio Grande do Sul. O deputado Giovanni Cherini foi expulso do partido. E assim começa mais uma semana aqui no nosso estado, aqui no nosso país, tumultuada como tem sido as dos últimos meses. O nosso programa está começando para todo o estado do Rio Grande do Sul. Aceite o nosso convite, o Atualidades Pampa está entrando no ar. Fique conosco. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente. Bancada cheia, notícias, muitas notícias. E começou também já a movimentação especificamente para a corrida, digamos assim, ou pelo menos a maratona, a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, não é verdade, Armando Burti? E com uma virada brusca, porque não havia expectativa de que o PDT lançaria candidato próprio. O acordo até a semana passada é de que o candidato, como será pelo PMDB, Sebastião Melo, teria a companhia de um nome indicado pelo PDT. Vieira da Cunha resolveu revisar os seus planos. O plano inicial era a candidatura ao governo do Estado em 2018, a partir da sua gestão como secretário de Educação, realizando sonhos da escola integral, ampliação da rede escolar em todo o Estado, o sonho de Leonel Brizola. Esta virada brusca determina uma alteração do quadro, porque com tantos candidatos no primeiro turno, Sebastião, Vieira, Raul Ponte, Maurício Dezendrick, Onix, Marquesan, 6 candidatos dos partidos mais fortes, um percentual, eu acho que ali por volta de 23%, 25% já chega ao segundo turno. Então todos, recondiciona-se o quadro e todos têm chance de chegar ao segundo turno. Daria para dizer que fazia algum tempo que não tínhamos um quadro desta natureza para o governo municipal? Sim, porque nas 2 últimas eleições, o PTB apoiou quando apoiou o PMDB, sempre houve 2 partidos unidos. Né? E desta vez os partidos se tornam independentes no primeiro turno, o que, aliás, é da essência. O primeiro turno foi concebido para isso. Né? Então, é um número razoável de candidatos, dando chance a todos. Vai depender das condições particulares desta eleição, que será de tiro curto, uma redução pela metade do tempo de campanha, redução dos programas maiores de televisão, mais inserções ao longo do dia e uma penúria. Pois é, a penúria essa eu acho que é mais... Essa aí também será um grande desafio. Os candidatos mais conhecidos, claro, largam de vantagem. Todos são conhecidos, então a disputa vai ser muito forte. O Gustavo Vitorino já tinha comentado isso, eu acho, que foi no dia até que eu falei aqui, né, Gustavo, que tu falasse, eu digo assim, não, ele disse que não vai e tal, que não é bem assim, só vai lá dizer pelo dia 2, mas ele estava bastante insatisfeito mesmo com a participação, ou a expectativa dele junto ao governo do Estado estava frustrada, né? Estava, ele não estava satisfeito. Vieira da Cunha, o Vieira da Cunha não tinha recurso, ele não tinha recurso, os professores estão pressionando por reajuste, o que é absolutamente justo, mas ele não tem recurso, ele não tem autonomia. Hoje, o executivo do Estado virou um gestor de folha de pagamento, Mário. Tanto que hoje saiu outra vez o anúncio do parcelamento, de novo. Esse processo de fracionamento, a Prefeitura de Porto Alegre, eu acho que era relativamente previsto, e o Budi vai concordar comigo, porque no primeiro turno tem aquele mecanismo de visualização, de marcar presença.
Muitos dos candidatos, eu diria que 4 ou 5 têm alguma chance de vencer. Os demais buscam apenas a vitrine na expectativa de que numa nova eleição se mantenham na mídia, enfim. Me parece que o perfil é muito mais esse que qualquer outra coisa. É também a apresentação de projetos, né? Porque se tem um partido, esse partido tem um projeto, ou para a cidade, ou para o país, e colocando, então, uma candidatura própria, se tem possibilidade de fazer aquele projeto do partido, ou pelo menos deveria ser. Assim, é para isso. É para isso. Mas o PDT tem uma particularidade. O PDT, na última eleição municipal, elegeu 7 vereadores. Perdeu 3. Perdeu o Janta, Marco Antônio e o doutor Tiago. Então, não tendo um candidato como cabeça de chapa, fragiliza a campanha dos candidatos a vereador. Esse é um fato adicional. Agora, eu conversei ontem com lideranças do PDT, com vereadores do PDT, e eles não gostaram da decisão tomada de uma forma quase que unilateral pelo Vieira da Cunha. O PDT tem uma base muito consolidada na cidade de Porto Alegre também. Perdeu muito para o PT, né, ao longo dos anos. Eu me lembro que, o Mar me lembra, décadas de 50, 60, eu lembro por ler, por pesquisar, o antigo PTB era a catedral do trabalhismo no Brasil. Mas tem alguns locais da cidade que a votação do PDT e a base do PDT ela é muito reforçada. Por exemplo, no Sarandi, vou dar um exemplo de quem é militante e, enfim, já disputou a eleição aqui. O Sarandi, eles abrem a urna, o PDT Por quê? tem Porque historicamente ali, o Mário me lembra também, e o Chicão também, havia um candidato a vereador que se elegia, e se elegeu por várias e várias vezes, depois o filho se elegeu, o João Satti. Lembra? O Satti fez muito pelo... A comunidade negra também, ainda é uma comunidade que tem muita identificação com o PDT, em virtude do próprio Colares, né? Foi o primeiro quadro público negro aí que colocou famílias de negros no serviço público, ainda antes da Constituição de 88. Mas na última vez então, tem uma identificação também, né, da população negra. Claro, o PDT, não estou negando a base do PDT aqui em Porto Alegre, mas até porque é o berço do trabalhismo. Mas o PDT perdeu. A última vez que o Vieira concorreu a prefeito, entrou em 4º lugar. Mas o PDT está acabando, né? Aqui entre nós. O pessoal do PDT vai me odiar pro resto da vida, mas é verdade. O PDT na mão do Carlos Lupe está acabando. O Carlos Lupe quer deixar um partido nanico para ele ter controle absoluto e as verbas milionárias do fundo partidário. O projeto do Carlos Lupe é esse. Ele expulsou o xerife. Como é que você expulsa um deputado com 150 mil votos? E que tem há 28 anos, é o deputado federal mais votado da história da legenda do PDT. Na verdade, eles resolveram fazer também vamos dizer assim, um giro ideológico, eu não diria, mas discutir ideologicamente mais profundamente as suas questões, os seus posicionamentos, e aí, quando tu faz esse tipo de escolha, realmente acontece esse tipo de situação. Partido não tem componente ideológico nenhum, é oportunismo mesmo. Esse Carlos Lupe é oportunista mesmo. Não tem. Aliás, ele beijou a mão da presidente Dilma. Quem discorde dele talvez seja eliminável, né? Ele não tem ideologia. O Carlos Lupe quer ficar perto. Foi defenestrado pela presidente Dilma no episódio... O Carlos Lupe. Acusado de vender carta sindical. Beijou várias e várias vezes a mão. Antes de chegar ao Ministério do Trabalho, durante o período do Ministério do Trabalho, depois, ele deve estar procurando uma mão no Planalto agora para beijar. E ele também, quando fez aquelas Dilminha, eu te amo, não sei o quê, ele ridicularizou o próprio partido com essas atitudes. E deixou desconforto no próprio PT, né? No entanto, as pesquisas que nós recebemos, e o Partido dos Trabalhadores também tem acesso a pesquisas, a gente encomendou pesquisa agora já para essa eleição, né? O PT aparece bem colocado para nossa satisfação, mas o Vieira também aparece bem colocado. Então, as pesquisas, ele deve ter recebido pesquisas assim, né? Óbvio, né? Ninguém se movimenta, Uma pesquisa claro, bastante tempo antes das eleições. Não, nós temos várias pesquisas que nós recebemos, não só nossas, mas do governo também, que foi encomendado, né? E as pesquisas batem mais ou menos. A informação que a gente tem é que o governo, inclusive, não estava colocando o nome do Vieira exatamente porque ele aparece bem colocado para sustentar a candidatura do Sebastião Melo. Isso aqui, bom, eu não tenho certeza, mas é o que corre, né? Eu acho que o processo de inversão que era aguardado não foi muito bem recebido pela base, tanto do PMDB quanto do PDT.
talvez funcionasse com o Vieira Cunha na cabeça da chave e o Sebastião Mello como vice. Não. O problema é que aquele acordo de cavalheiros e tal, praticamente inviabilizou. O que eu acho que vai acontecer, na minha opinião, é que deve passar um candidato moderado de direita, centro-direita, direita, e deve passar um candidato de esquerda. E as forças devem se dividir no segundo turno. Eu acho que isso fica bem evidente, deve ser o perfil inicial da eleição aqui em Porto Alegre. Acho que não foge disso. Quem vai passar para um lado e quem vai passar pelo outro, só vai se saber quando abrir as urnas. Na citação inicial que eu fiz, 6 candidatos, faltou a 7ª candidata, que é a candidata Luciana Genro. É a única mulher, né, que vai concorrer, né? Quais são 7 mesmo? Fazendo uma... Não, serão 7. Mais. São pequenos partidos. 7 dos grandes partidos acaba aparecendo partidos menores que não negociam satisfatoriamente, conforme o desejo deles, o tempo de televisão, então eles lançam candidatos. Então, mas repete, por favor, Burdi. Os nomes. Quais são eles? Quem Sebastião, são eles? Sebastião Vieira, Ponte, Maurício Dzendrick, Onix, Marquesan e Luciana. E Luciana Genro. Estava tentando dividir os de direita de esquerda. Tem o Rodrigo Marconi, que já se lançou pelo PR. Não, mas ele foi suplente. Tem a... Sim. Não, mas ele se lançou, ele foi no meu programa e disse que era candidato. Ok, mas... Eu disse assim, que vai pulverizar aquilo que eu falei. Aquilo que eu falei, ele vai querer um tempo, aquela coisa. O PCB vai lançar um candidato. O PSTU deve lançar. Mas a Anne já fechou com o Sebastião. Ah, tá. A Anne já fechou. Porque o PPS. O problema do PPS é quadros, né? O problema do PPS hoje é a Anne Ortiz. Eu acho que daí também. Ele não tem quadros. Agora, acho que fica bem definido os partidos de tendência, os partidos esquerda. Não, eu vi alguma coisa, eu vi uma fotografia do Marcel Van Hatten, mas. O Marcel até agora é tido como candidato do PPS. Não, mais forte, muito mais forte. O Marcel é muito mais forte. O Kevin tem muito mais liderança. Sim, já é vereador. Até porque o Kevin é de Porto Alegre. Mas o nome do Marcel até agora é o mais falado. O Nelsinho Marquesan. O Kevin não quer, não vai agora para prefeito. Não vai? Não, a informação é de que ele não vai. O Nelsinho Marquesan é tido como pulo de 10 pelo PSDB, como candidato pelo PSDB, o Nelsinho Marquesan. Então, me parece que o quadro começa a se definir. São 7 candidatos. Um ou outro, mas o quadro começa a se definir. Quanto mais candidatos, mais incerta. A inexistência de aliança forte inviabiliza o favoritismo. Todos eles estão abertos. O Raul Ponte esteve no meu programa na semana passada e o Raul Ponte disse, olha, nós temos uma candidatura encabeçada, mas a gente está aberto às alianças. Os partidos que se associaram, tiverem um componente ideológico que se associe. Se a Manuela se decidisse pela candidatura, a história também seria outra. Ela desistiu por um motivo muito justo. Eu acho que o PC do bem, então, deve fechar com o PT na chapa do Raul Ponte. Provavelmente. Vamos falar de coisas que efetivamente acontecem e acontecem muito bem. A NET. A NET tem multivantagens para você dentro e fora de casa. Só na NET você tem o Now, com milhares de filmes, séries e shows para assistir quando e onde você quiser. Tem também o NET Virtua, a banda larga com mega velocidades e Wi-Fi dentro e fora de casa. Assine já e leve 30 mega pelo preço de 15 mega, por apenas R$15 por mês, por 3 meses no Combo Multi. Isso mesmo, são só 50 centavos por dia e ainda você ganha um ponto adicional extra e instalação gratuita. Visite a loja da Rua Silveiro, número 1111, no Menino Deus, ou ligue, se você preferir, para o 0800 200 0901. Vou repetir, 0800 200 0901. Consulte as condições de aquisição, são maravilhosas. Marne Barcelos, o que o senhor vem cheio de recadinhos? Hoje tem recadinhos na bancada, tem cabelos novos na bancada. A Carla, além de ter se recuperado e muito bem da sua gripe. É verdade, estou nova. Tá nova e moderna. Olha. Aproveitou, cortou os cabelos e... É bom cortar porque cabelo, ela né? mudou o cabelo, ela levou a gripe junto. Ah, coisa boa. Dona Magda, eu tenho um aforisma muito importante. A pessoa vale pelo que vale a sua palavra. É verdade. Então, isso me dirijo aos políticos brasileiros. Porque eu tenho certeza que nas eleições agora, que nós vamos ter agora, o número de abstenção de pessoas que votarão em branco ou rasgarão o seu voto e tal, vai ser fantástico.
E eu acho isso um erro, porque este é o momento, você, meu amigo eleitor, minha amiga eleitora, de colocar o seu voto e estudar o seu vereador. Ah, mas para vereadora não me interessa. Não... É importante, o vereador é o homem do seu bairro. Ele é o seu representante, ele é a quem você pode cobrar. Então, não coloque fora o seu voto. E eu sempre digo, é o único momento em que todas as pessoas são iguais. Nós não somos iguais perante a lei. Isto é uma coisa meio duvidosa. Nós somos iguais somente no momento do sufrágio, no momento do voto. E eu só queria falar um pouquinho a respeito de um almoço que eu fui. O Burdi, eu acho que no próximo eu vou convidar o Burdi. Os veteranos... Tu não é veterano de rádio. Tu não é dinossauro do rádio, é? Pô, não, eu também não. De rádio, tu não diz. Não é dinossauro do rádio? Não. Então não vou convidar. 43 anos de rádio. Não, irei com muito prazer. Eu sou veterano. Irei com muito prazer. Veterano tem que ter 50, é isso? De rádio. Eu quero dar um abraço para o meu querido amigo Luiz, é fácil, Oliveira Bettal. Estive na casa dele junto com mais de 40 pessoas, antigos profissionais do rádio e da televisão. E dentre esses profissionais, além do juiz, o doutor Pavinato, juiz do trabalho, estava lá um grande amigo que é o coronel Júlio César, coronel da Brigada Militar, lá da cidade de Pelotas, que é amigo pessoal seu, amigo pessoal do Burdi, trabalhou com você, o coronel, na Rádio Guaíba. O nome da esposa dele é Dona Débora. Eles assistem todos os dias esse programa em Pelotas. E sabe o que ele me disse? Que ele anda na rua e ouve as nossas vozes nos televisores das ruas lá de Pelotas. A audiência da Pampa do sul do estado. É impressionante. Um abraço, coronel. Agora eu tirei uma selfie, uma fotografia com ele, mas aí me senti nanico, ele tem quase 2 metros de altura. Ele que tirou a selfie, né? Sim, porque... Coronel, mas nós queremos ver essa selfie. Manda para nós, coronel. Manda para nós. Ele disse que já mandou 500 recados e nunca foi lido. Sexta-feira eu estava assistindo vocês e achei ele muito moderno de colete. Estava tão lindo. Pois é, a Carla disse que nos mandou, mas eu não sei só se ficou no spam. Não fale isso. Pode ser. Não, Carla. Posso ler aqui? Tu mandou com o teu próprio nome? Já participando de casa, né? Louca para estar na bancada e opinando. Mas não apareceu aqui, Carla. Falando em opinião, aqui o nosso telespectador pediu para ler. Leia, Carla. Mãos que ajudam. Boa noite, bancada. No dia 26, agora de maio, a comunidade do bairro Guajuviras, em Canoas, uniu-se para revitalizar a escola Carlos Drummond de Andrade, que estava sucateada. Pintaram, colocaram lâmpadas nas salas que não tinha e nesses dias escuros ficava difícil enxergar até mesmo o quadro. Cortaram a grama, que já estava escondendo a escola. Que essa ação seja um exemplo. A mudança é possível. Trabalhe, não adianta só ficar reclamando. É a participação da Ana de Canoas. Parabéns para a comunidade. Esse envolvimento é muito importante. Sem dúvida. Que bacana, bacana. Outra coisa, a Ângela Vitorino mandou na sexta-feira, ela queriam saber o que era o nome da minha roupa, né, que eu estava usando. Aí ela disse, Magda Beatriz, o nome da tua roupinha é Corcelê. Ângela Vitorino, tu tá erradinha. O nome da minha roupinha era Bolero, querida. Obrigada pela tua opiniãozinha, mas o nome da minha roupinha era Bolero. Corcelê é outra coisa, meu amor. É uma coisa toda justinha e toda amarradinha. Obrigada, valeu, mas estava errado. E qual é o nome da tua roupa? Falar nisso. Essa tua roupa tá linda. Comfort Clothes. Ela tá de Comfort Clothes. Meu Deus, como é que elas conseguem arrumar esses da Fernanda Sica. E o cabelito quem que fez? Amiga Lopes. Que Lopes? Do Cubo. O que é Cubo? É o salão mais cool de Porto Alegre. Já me falaram. Gustavo Mota me disse, tu não conhece o Cubo? Tem que conhecer o Cubo. Eu sou redonda, eu não conheço o Cubo. No meu tempo, então Cubo era um negócio quadrado. Agora mudou. Coisas do Canal K. Isso é coisas que todas têm no Canal K. Agora, eu não sei como é que vocês conseguem esses nomes fantásticos de roupa. O Mário estava impressionado aqui. São roupas confortáveis. É nome de roupa e cor de esmalte. Só as mulheres conseguem entender. Aí tem uma gama enorme. O Burdi, faz ideia que é um vermelho cintilante ultra light translúcido. Isso inventou. Só elas sabem que cor é essa. Carla Krieger, olha aqui, achei Carla Krieger, ó. Achei a Carla Krieger. É de sexta-feira, Marne, mas ela escreveu assim, ó. Oi, colegas. Marne está muito bem com o colete, cuidando dele até de casa.
Mas que... eu gostaria de falar uma coisa espetacular que me aconteceu. Eu vejo em média 4 ou 5 filmes por semana, talvez até mais. E eu tive o privilégio de assistir um filme nesse final de semana que me emocionou profundamente. A Garota que Roubava Livros. É demais. Emily Watson, Jeffrey Rush e outros atores, uma menina, uma francesa que estava ali, claro que falando um pouco em alemão e um pouco em inglês, porque o filme tem a trilha em inglês, mas parte é alemã também. Esse filme é rodado na Segunda Guerra Mundial, no sofrimento que foi nesse vilarejo dentro da Alemanha, que foi bombardeado pelos aliados. Esse filme retrata a história de uma criança que é apaixonada pelos livros. Eu que sou apaixonado pelos livros, eu me identifiquei plenamente com aquela menina. No momento em que, em 1933, logo depois que a Alemanha nazista surge, eles começam a primeira queima de livros, os livros que não seriam importantes, Thomas Mann, Erich Maria Remarque e outros tantos autores que seriam, no caso, judeus, e eles não aceitavam isso na Alemanha nazista. E aí o que acontece? Depois que termina a fogueira, ela consegue roubar, pegar um livro que estava fumegante no chão e esconde esse livro debaixo da blusa e sai com aquele livro pegando fogo, pega fogo na roupa dela. Este filme de 2013 é um dos filmes, este foi, até agora, o filme mais lindo que eu assisti nesse ano de 2016. Se você não assistiu, A Menina que Roubava Livros. Se você ama livros, adora a história da Segunda Guerra, adora conhecer a história, claro que não a guerra, não perca esse filme porque ele é maravilhoso. Olha, hoje mais cedo, agora eu estou olhando aqui no Sul, hoje mais cedo eu estava na rua e tive que, paramos, né, no trânsito para dar lugar para um caminhão de bombeiros. Houve um incêndio num dos prédios da faculdade SPM hoje, à noite. Mas conforme a brigada, caminhões do Corpo de Bombeiros foram enviados ao local, as chamas já teriam sido controladas, não existe informação alguma de feridos nem nada, mas foi esse era um dos problemas. Muito engraçado, a bancada, o Felipe Barata se mata de rir, mandando um WhatsApp dizendo: a bancada está parecendo os ministérios do PT, muita gente, kkk. A propósito dos ministérios do PT... Palco meu lá, hein? Palco meu lá. Eu tenho o presidente do sindicato, ele entrou de Brasília direto agora à tarde comigo, o Rudinei, e ele explicou o que está acontecendo. A Controladoria Geral da União se mostra absolutamente insatisfeita com... Já se mostrava insatisfeita com a indicação desse ministro, mas a partir da divulgação das gravações e da relação umbilical que ele tem, com o Renan Calheiros, ficou insustentável. Porque transformado em Ministério da Transparência, aí bota um sujeito que não é transparente. Pô, o cara tem uma relação, ele foi indicado pelo Renan Calheiros. O Renan Calheiros está com uma porção de processos no STF, quer dizer, tem encrenca para todo lado. Aí o Renan Calheiros indica um cara que vai instruir os processos contra ele. Porque o mecanismo de associação da Polícia Federal com a Controladoria Geral da União, do Ministério Público Federal, esse é o sustentáculo da produção de provas hoje contra políticos corruptos. Aí o Renan Calheiros indica um cara para um ministério que vai instruir os processos encaminhados pelo Ministério Público Federal. E Michel Temer deixou por isso, aí os chefes de ministérios se demitiram, lavaram as escadarias, foi bem chato isso. Mas ele não acorda ministro, não. Vai ser insustentável, ele não acorda ministro. Eu avalio como, na verdade, um escândalo. A gente tem um governo que se diz que ia resolver todos os problemas de corrupção do Brasil, acaba com um espaço de fiscalização, era um espaço fundamental, cria um ministério para isso e bota uma pessoa que não tem nenhuma condição para estar nesse espaço. Então, mas afinal de contas, que corrupção é essa que vai ser combatida se a pessoa que é o ministro estava dando informações de como enfrentar a Lava Jato? Ou seja, como este é o escandaloso. Este é o grande problema do governo provisório de Michel Temer. Ele não pode brigar nem com o vizinho de um senador. Hoje não nem pode. Com o cachorrinho. Não pode brigar com ninguém. Ele precisa garantir uma estabilidade que foi alcançada
na primeira votação sobre impeachment, e se ele não votasse o Romero Jucá já eliminaria um Isso conjunto... para aprovar medidas importantes, até econômicas? Nem falo nisso. As medidas vão ser todas aprovadas. O calcanhar de Aquiles é a próxima votação, que poderá ocorrer em agosto, setembro, até dezembro. Sim. Se não houver se ele trincar essa maioria, o projeto Vai fora. Então, mas como é que tem tanta gente? Foi indicação, ele não pôde negar a indicação. No caso do Romero Jucá, além da expressão, porque o Jucá foi líder do Fernando Henrique, foi líder do Lula, líder da Dilma, ele está em todas. Mas ele é do PMDB, né? Ele tem um partido. Sim, mas o PT se abraçou ao PMDB. Sim, não, mas ele tem um partido. Né? O partido dele é o PMDB, tem que responder. A senhora está dando mais sustentação tem que responder. Está dando mais sustentação. O partido dele tem que responder. O partido tem que responder tudo. Tem que responder tudo. Agora, exatamente. que o Michel Temer está numa situação muito delicada, porque qualquer rompimento, a senhora sabe como é que são os feudos do Senado. Se ele rompe com um deles, ele três senadores que mudem o voto. Já volta a Dilma. E aí, agora, a previsão é assustadora. O Lênin Streck teve hoje no meu programa, ele teve no final de semana, num encontro lá no Paraná, com 4 ministros do STF e mais um grande número de magistrados, presidente da Associação Brasileira de Juízes Federais. E se isso acontecer, eles temem uma convulsão. 30 deputados da União Europeia hoje assinaram um documento pedindo que a União Europeia não feche mais nenhum acordo comercial com o Brasil. Conhecemos a esquerda europeia. Conhecemos essa esquerda europeia. Não, mas aí assim... Mas é que aí assim, quando vem uma informação que não é uma informação de acordo com o que se acredita, aí não vai... O que eu acredito é que a esquerda... Quem deu essa notícia foi a revista Exame. A notícia é verdadeira. 30 deputados assinaram, Eu, do deputado, pede que a União Europeia não negocie com o governo Temer. Está aqui a notícia. Mas deve ter, aliás, o número deve ter 2 mil outros deputados que Vamos lá. 2 mil deputados. Isso é uma manifestação internacional preocupante. E de identificação de uma ruptura institucional no Brasil que faz com que um importante espaço de negócio internacional, né, comercial, não queira mais fazer acordo. Mesmo antes não, isso não é verdade. Esse documento, 30 deputados, deveriam ser 300, porque a esquerda, unindo os países do mercado comum europeu, muito mais do que 30, está muito fraco esse documento aí. De qualquer modo, eu quero também ressaltar um fato que tem se tornado constante, que é a versão de que a Lava Jato vai terminar. Como é que vai terminar uma ação histórica, 574 buscas e apreensões, 70 prisões preventivas, 85 prisões temporárias, 93 condenações, somando 990 anos de cadeia por crimes de corrupção, formação de organização criminosa, lavagem de ativos. O ressarcimento pedido por práticas de corrupção, incluindo multas, alcança total de 37 bilhões e 600 milhões de reais. Não tem como parar. Não vai parar, não para nada. O Lula está muito calado, né? O Lula. Bom, o que ele vai dizer? Olha, pelo governo Michel Temer se pressupõe que não tem essa preocupação, porque a julgar pelo ministro que está cuidando, né, do espaço que deveria estar enfrentando a corrupção, dando dicas de como enfrentar a Lava Jato, é realmente preocupante. Isso aí é imperdoável, tem que ser chutado a bem do serviço público. Mas mesmo agora que dizer que não, a versão de uma conversa do Sérgio Machado, aquilo é conversa, do ponto de vista, eu quero parabenizar, daqui 50, 100, 200 anos, nos livros de história constarão alguns dados, entre os quais, em março de 2014, surgiu uma operação capitaneada pela Polícia Federal, com subsídio, com suporte do Ministério Público Federal, que estabeleceu um novo parâmetro de honestidade, de zelo com dinheiro público, e esse registro é inquestionável. Agora, se sai uma versãozinha, se editam uma conversa, sabe o que me lembra, Mário? Tu lembras da revista do rádio? Lembro. Essa revista circulou de 48 a 1970. Só perdia para a revista O Cruzeiro. O Cruzeiro. Depois virou Revista Amiga. E depois
E dentro dessa revista havia uma página chamada, o Brasil inteiro esperava, Mexericos da Candinha. É verdade. Tem até uma música. Uma vez, o Roberto Carlos gravou uma música. Saía, por exemplo, Mário Barcelos janta com Gretchen no restaurante. Essa é coisa do doutor Vitorino. Então, tem muito piores. E para concluir. Mexericos da Candinha. Lembra da Hebe Camargo? Muito mexerico da Candinha, hein? Agora eu quero dizer, agora é o seguinte. Posso falar só 30 segundos? 30 segundos. Sobre esse Depois senhor... sou idiota. Sim. Esse senhor Machado. Esse senhor Machado era amigo pessoal do Sarney, beijava o Sarney. Meu presidentezinho, beijava o Renan Cara, beijava todo mundo. Aí pegou um gravadorzinho e gravou todo mundo. E fez tudo isso. É um grande caráter. Um caráter irreprochável. Agora tem o seguinte, agora eu vou dar uma indicação incontestável. Opa. Atenção, você quer realizar a viagem dos seus sonhos e com a melhor agência de viagens? A Tia Yara tem as melhores opções. Fique certo disso. Realize esse sonho com quem entende de turismo no Rio Grande do Sul, com mais de 50 anos de tradição. Tia Yara Turismo tem como carro-chefe as excursões à Disney. Essa viagem levará você a 4 cidades nos Estados Unidos: Orlando, Tampa, Fort Lauderdale e Miami. Você vai ficar frente a frente com os castelos da Cinderela e do Harry Potter. Além de participar de emocionantes shows no Sea Road, adrenalina com muitas montanhas russas, simuladores e atrações de 3D e 4D em todos os parques, além de outras atrações radicais e muito mais. Na Tia Yara Turismo, você encontra também informações sobre pacotes nacionais e internacionais, intercâmbios e cruzeiros com a garantia do melhor atendimento. E agora a Tia Yara vai fazer um convite especial para você. Venha fazer a viagem dos seus sonhos aqui na Tia Yara. Coronel Bordini, 880. Estou esperando por você. É isso aí, a Tia Yara Turismo proporciona para você e sua família uma viagem inesquecível. Entre em contato pelo telefone 51-3332-6935. E boa viagem. Só para complementar, um dado que publiquei hoje na coluna do Jornal do Sul, Sérgio Machado, conhecido como Mr. Denúncia, eu adoro os nomes. Presidiu a Transpetro, braço naval da Petrobras, responsável por mais de 7 mil quilômetros de gasodutos do país e 21 terminais logísticos. Em 13 anos, ele administrou 100 bilhões de reais em receitas. Que temeridade, Gustavo. Imagina. Esse camarada ele era o diretor da Braspetro desde 2002. Então ele passou por todos os governos petistas, mas ele era indicado pelo PMDB. Foi presidente da Braspetro e esse cidadão, na minha opinião, ele está cumprindo um papel. Eu acho que ele está encenando muita coisa, está muito seletiva as gravações dele. Uma gravação que diz o Zé Sarney falando o seguinte: não, eu não sei, esse assunto é muito pesado, você sabe que eu nunca me envolvi em qualquer tipo de complicação. Aí ele diz: eu sei, meu presidente, eu sei que o senhor nunca se meteu. Pois é, papapá. Se isso não é gravação... para aí. Por isso que eu digo, mexerico da Candinha. Eu acho que por mais que já se tenha tentado atrapalhar a Lava Jato, como aconteceu no governo anterior, se esse governo tentar também atrapalhar a Lava Jato, concordo com o Burdi que isso não vai acontecer, porque a Justiça não vai deixar, a Polícia Federal não vai deixar e principalmente a população não vai deixar, porque a população continua de olho, gente. Mas a disposição do PMDB não parece essa, né, Carla? Em primeiro lugar, que nunca a Polícia Federal teve tanta legitimidade para investigar quanto nos governos do PT. Segundo, não parece que o PMDB tem algum compromisso nas investigações a julgar pela pessoa que colocou num espaço que é para enfrentar a corrupção. A julgar por acabar com a Controladoria Geral da União e transformar um ministério contra os servidores, contra todo um processo que já estava em andamento no Brasil. Então, assim, eu não consigo entender qual é o enfrentamento da corrupção que a gente vê aí, entendeu? Tentam aí jogar um pouquinho de sombra numa área que não pode ficar com essa sombra.
Eu conheço a Polícia Federal desde que ela surgiu no Rio Grande do Sul, porque fui escalado pelo chefe de reportagem quando comecei a trabalhar. Tem uma polícia de inteligência, uma polícia isenta, capacitada. Não é o que está acontecendo no país hoje não é por acaso. Policiais que fizeram um concurso difícil, candidatos que passaram um concurso difícil, foram ao exterior, fizeram cursos de extensão, se apropriaram de uma tecnologia a mais avançada do mundo. E se hoje fizerem a lista... Bons salários. Investimento. É carreira, é investimento. Investimento então, no servidor fica público, assim, né? Durante os governos do Lula e da Dilma. O PT Ministro assim, da Transparência deixa caro. O PT, só um segundo, o PT deixa assim pouquinho de sombra. Não, no governo Fernando Henrique, a Polícia Federal não agiu porque 3 pontinhos. Não, isso não dá para admitir. Isso não dá. Isso aí é retórica, né? Mas não é nós que dizemos isso, é a polícia que diz isso. Não. Nunca vi um policial. Nunca vi. A senhora traga alguém da polícia que diga isso. Não, isso aí é versão. Não, mas é que assim, todas as informações que eu trago aqui não existem ou não são verdadeiras. Não é isso. Não. A União Europeia não é verdade. Quem disse que não é verdade? Nós estamos repassando várias afirmações sobre a autonomia da Polícia Federal em investigação. É só ver números, é só ver dados. Bom, isso aí não mente, os números não mentem, pessoal. Vamos identificar os governos anteriores e agora. Do povo brasileiro. Não é uma achando. Eu não sou leviana a esse ponto, né? Não é verdade. E o comentário foi diferente. E a outra coisa é que eu sou obrigada a te dizer que eu estou recebendo uma série de e-mails que eu não estou lendo, mas agora vou ter que resumi-los, que as pessoas que não pode ser que tu estás falando sobre esse assunto como se isso tenha aparecido agora na época do Temer. A Controladoria Geral da União foi extinta agora. É desse tema que eu estou falando. Não, está falando da corrupção e das coisas. O senhor Fabiano Silveira, que é envolvido, foi aqui, agora então deixa eu ler a notícia. Mostrando como enfrentar a Lava Jato, quem deveria estar enfrentando deixa eu ler a notícia para você agora. Tá, ok. O PT Ele acabou de pedir afastamento do cargo. Tem que pedir. Ministro da Transparência criticou Lava Jato em conversa com o Renan. Ministro da Transparência, Fiscalização e Controle, Fabiano Silveira, deixou nesta segunda-feira o comando da pasta, informou no início da noite a assessoria da Presidência da República. A decisão do ministro foi tomada após ter sido divulgada no teor de sua conversa e tal, barará. Reportagem exclusiva, segundo a Silveira se encontrou com o presidente em exercício na noite de domingo. E aí está aqui a notícia que está aqui e será com detalhes nos jornais. Posso conversar com o Chicão? Fale, por favor. Chicão, sexta-feira aqui conversamos sobre dificuldades do Rio Grande do Sul, governo lento, você criticou o governador Sartori com razão e comparou com Santa Catarina. Por coincidência, a manchete da Folha de São Paulo no sábado foi "Estados estão quebrados" e publicou um gráfico com base nas informações colhidas nas secretarias estaduais da Fazenda e no Ministério da Fazenda. Aqui está a lista dos estados, os mais endividados. Quem é que está na ponta? Rio Grande do Sul. É o estado mais endividado. A dívida do Rio Grande do Sul corresponde a 200% da sua arrecadação anual. A arrecadação do Rio Grande do Sul anual é de 28 bilhões, portanto, está devendo 56 bilhões. Vamos a Santa Catarina. A dívida, Santa Catarina também é um estado endividado. 9 bilhões. Porém, com 0,5, 0,50 de uma arrecadação. A arrecadação de Santa Catarina é 18. Portanto, Santa Catarina deve 9 bilhões. Então, vou repetir o dado. O Rio Grande do Sul deve 54 bilhões de reais. Por isso, paga 300 milhões de reais por mês. E Santa Catarina não deve 54, deve 9. Então, vocês vejam a diferença entre um estado e outro. Um estado que acumulou dívidas e o outro que retardou o endividamento, e esse endividamento é muito menor, até porque é um estado menor. Mas, Bud, o mercado que não tem crise no Brasil é o mercado de luxo. Você não tem crise. O Shopping JK em São Paulo é o metro quadrado que mais vende. Mas muitas lojas vazias. Rentabilidade. Mas ele não vende na quantidade, vende na qualidade. O segundo país que mais vende Ferrari depois da Itália é os Estados Unidos e o Brasil. Santa Catarina tem um dado interessante. Quando a Porsche resolveu escolher um país
na América do Sul, escolheu o Brasil para lançar as torres Porsche Design Tower, que é o máximo em termos de edifício. Escolheu Itajaí, em Santa Catarina. Quando a BMW quis fazer a primeira planta dela na América do Sul, veja só, a BMW tem plantas em poucos países do planeta. Escolheu América do Sul, Brasil. Aonde? Santa Catarina. Por quê? Mão de obra qualificada, um povo politizado em alto nível, não em baixo nível, uma rentabilidade de turismo muito legal, uma infraestrutura boa, através de portos, coisa que o Rio Grande do Sul não tem. Mas quando a General Motors quis implantar a sua fábrica no Brasil, ela procurou que estado? O Rio Grande do Sul. Quando a Ford quis implantar a maior planta do mundo. Aí o PT mandou embora e deixou um lixão lá. E aí agora ninguém mais quer vir para cá. O PT não tinha isenção de nada. Veja só, tinha um terreno em Guaíba que não rendia nada. Aí pediu para o PT... A Ford teve até que indenizar o Olívio em relação a esse caso, pessoal. Não quis ganhar dinheiro de algo. Está lá o terreno. O que o terreno tem lá? Um lixão. As administrações PT destruíram o Rio Grande do Sul. Não é verdade. Sabe? Não, é que você defende o indefensável. Então não posso discutir, não posso falar. Eu acho uma cara de pau. Não tem essa cara de pau. Não, eu não tenho cara de pau. Eu sou filiada a um partido, o senhor me respeite. Eu não sou filiada a partido, eu sou apartidário. O meu partido é o Brasil. Eu não sou cara de pau. O meu partido é o Brasil. Eu não sou cara de pau. Eu defendo tem limites das coisas. Chicão, aproveitar que tu abrisse a boca, aproveitar que tu está falando, para mandar um abração, sabe para quem? O Carlos Alberto Marques, mais conhecido como Carlinhos, que é de Dom Pedrito, ele trabalha na zona rural, não perde nenhum programa. E hoje ele está na cidade, está ligado no nosso programa. Então o Yuri Lemos pede que tu mande um abraço grande pro Carlinhos, que está nos assistindo agora, Chicão. Faça Yuri? Não, o Yuri que pede que tu mande um abração pro Carlinhos. O Carlinhos e o Yuri. O Yuri é Gagari, desceu na Lua primeiro. E o Carlinhos é um nome brasileiro que eu represento o Brasil. Eu não tenho partido político, eu não tenho ideologia, eu tenho uma coisa que se chama patriotismo. Se é para falar mal de PT, de PMDB, de PTB, eu falo. O que eu não faço é um balcão político eleitoral. Isso eu jamais faria, porque eu detesto política e político detesto. Isso tu não é político. Boa noite, bancada. Só queria tomar, inclusive para retificar, o Marne agora, no início do programa, falou uma coisa. Se a gente tem que votar no vereador que representa o nosso bairro, eu convido você a votar em branco, ou rasgar o voto, ou votar no Neymar, porque os vereadores não estão fazendo nada por essa cidade. Então, o meu bairro, eu acho que está entregue às baratas como toda a cidade. Agora eles aumentaram o salário, né? Pensa nisso. Olha aqui, ó. Boa noite, bancada. Só queria fazer uma ressalva à maravilhosa Ariane. Tu misturou Miriam Leitão com Ariane Leitão. Ela é Ariane Leitão, até porque a Miriam Leitão é feia. E ela é bonita. A Miriam Leitão. Me perdoe, a Miriam Leitão. Não é nada minha. Não, ela já fui várias vezes é uma brilhante economista, mas ela não é bonita. E a Ariane Leitão é bonita. Mas o que tem de feio tem de inteligente. É bom, ela é bem qualificada. Então vamos de novo. Boa noite, bancada. Só queria fazer uma ressalva maravilhosa, Ariane. Só discordo de você em um ponto. Pois os negros não são maioria no PDT, não. E sim, tem grande presença no PT. Tem dados oficiais para isso. Quem manda é o Rafael Corrêa. Não, eu não disse que era a maioria no PDT. Eu disse que tem uma base social muito forte no carnaval. Talvez ele tenha entendido, mas tá lido o recado. Aliás, o Gustavo também tem um recado para dar, né? Eu tenho. O que é, Gustavo Turino? Eu quero mandar um beijo, um carinho para Sônia Culan, lá da Zona Sul de Porto Alegre, que é nossa telespectadora, que gosta desse programa. Então, Sônia, beijo grande no seu coração. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua parceria. Ela deve estar surpresa, foi a filha dela linda. Tem uma coisa que eu queria contar para o Marne. Pensei, na hora que eu vi essa notícia, pensei que é uma coisa inusitada, é parecido com as coisas que o Marne traz aqui no programa. Um padre em São Paulo, o padre Demétrios da Silva, ele, diferentemente do que a igreja, né, prega, de que nós temos que ter os crucifixos em todos os lugares, que eu acho um absurdo, dentro dos espaços públicos, acho que não deve misturar, né? Mas este padre entrou com um pedido no Ministério Público para a retirada dos crucifixos dos espaços políticos, porque
o crucifixo representa, na avaliação dele, uma coisa muito importante ao respeito às religiões e não pode estar envolvido em espaços de corrupção. Olha que ponto nós chegamos, infelizmente. Nem mesmo Dona Ariane, a igreja eu estou muito decepcionado. Eu estou muito decepcionado com o professor Chicão. Eu sou fã do professor Chicão, é um dos homens mais cultos que eu conheço. Ele vai reacender o fogo das paixões. Chicão, deixa eu dizer que não deve votar. Querido, O senhor não pode dizer um negócio desse. Posso dizer porque eu sou Não, o senhor não pode dizer isso aí. Votar para não acontecer nada? Não. Para aí. Não está acontecendo nada. Essa incompetência aí pode ser para ti. Tem que votar, tem que votar certo. Tem que votar. Não faço demagogia. Não, mas eu não sou candidato também a nada, eu não estou fazendo demagogia. Não, eu não sou demagogo. Votar para eles ganhar o salário, ter demagogo é o cara que fala aquilo que os outros querem dizer que o vereador não pode receber. Mas eu acho que também tinha que ser de graça. Então vou votar em cara que vai trabalhar de graça. O nosso telespectador Eugênio Carlos passa um trecho aqui de uma fala do presidente em exercício, Michel Temer, que diz o seguinte, com relação ao pedido de afastamento do ministro da Transparência. Abre aspas, ele me mandou só essa frase. Os meus ministros estão declarando amor à pátria e não aos cargos. Diferente dos ministros da Dilma. Ele fechou aspas, eu não li isso, mas o nosso telespectador retirou essa frase. Eu me lembrei dos Trapalhões. O Didi e a Mimi. Olha, eu vou te contar esse negócio. Esse negócio está de fazer inveja aos Trapalhões. O número de mortes por gripe A no estado em 2016, que recém começou, já chegou a 72, segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde. A capital é a cidade com mais óbitos, 12 de 117 casos confirmados. Apesar do alto número de mortes, o secretário da Saúde, João Gabardo dos Reis, considera positivo o resultado da campanha de vacinação. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Para prevenção, tudo bem, mas que o número de mortes é muito grande, muito grande. Chicão, posso fazer uma pergunta ao Chicão? Eu estou adorando, está entrevistando o Chicão, ele adorou. Olha ali que amor. Chicão, você tem na sua casa... Olha como uma pessoa que produz ali, ó, viu, Gustavo Vitorino? Você tem na sua casa 2 arrumadeiras, 2 auxiliares de cozinha, 3 cozinheiros, um chefe de cozinha e 4 garçons? Não, nem tem. Você tem 2 automóveis sedã de luxo alugados? Não. Você tem 4 motoristas? Eu conheço. Você tem 16 agentes de polícia cuidando da sua integridade física? Negativo. O senhor tem mais 8 vigilantes terceirizados para cuidar Era do tudo seu que eu imóvel? queria. Hein? Tudo que eu queria era isso aí. É o que o senhor Eduardo Cunha, licenciado da Presidência da República, recebe. Na presidência Presidência da Câmara, desculpe, Presidência da Câmara. Ele, além disso, recebe R$ 33.763 de salário. Mas isso é legal? É legal. É legal, está no regimento. O senhor esqueceu do avião da afastado, não perde. Esqueceu do avião da FAB. Como? Desculpe. Ele não tem o avião da FAB também para levar para o Rio de Janeiro? Vai e volta? Não, parece que está com taco-teco. O custo mensal do senhor Eduardo Cunha, que se beneficia do que está no regimento interno da Câmara e que foi referendado, foi avalizado pela atual mesa diretora, representa para os cofres públicos um gasto de R$ 541 mil por mês. Por favor, com urgência. Eu quero fazer uma pergunta sobre o doutor Armando Burdi. E a presidente da República é mais ou menos isso aí ou menos? Não, o presidente ganha menos do que esses 33, ganha menos. 29 e pouco. Está ganhando a metade. E tem direito à permanência no Palácio da Alvorada, a 6 auxiliares e um aviãozinho. Então é outra mordomia também. Então é outra mordomia. Mas tem que distinguir. A presidente está sendo objeto de uma investigação num processo de impeachment. Diretamente sobre ela não recaem. Ela não tem como o Eduardo Cunha. Obrigada. Mas eu posso fazer uma ressalva diferente. 2 processos. Mas Eduardo Cunha é réu de 2 processos no Supremo Tribunal Federal.
Mas, Burdinha... Foram aceitos os processos? Mas a presidente Dilma foi citada em algumas delações, mas, deixa eu completar, ela, como é presidente da República, tem, diante do seu cargo, a prerrogativa de não ser investigada por fatos anteriores, como, por exemplo, quando ela era presidente do Conselho da Petrobras. Mesmo que tenha alguma coisa, ela não pode ser investigada por fatos anteriores ao seu exercício da presidência da República. Então, a gente não sabe o que tem e o que não tem contra a presidente, mas que ela foi citada... É impossível comparar a presidenta Dilma com o Eduardo Cunha. Não é impossível, não é impossível comparar. Do ponto de vista criminal das coisas que estão se apresentando. Alguém está dormindo. Ela não foi investigada, Ariane. Não, mas eu não estou comparando uma coisa com outra. Eu só estou falando que ela também foi citada nas delações, mas que ela não pode ser investigada. Bom, se fosse por citação, então nós podíamos acabar com o Brasil. Não, mas ela não pode ser investigada. Nós podemos acabar com o Brasil. Então a gente não sabe o que é. Por citações é tipo ponto de interrogação. Ninguém sabe se mais ou se menos. Existe um ponto de interrogação. É só isso. Exatamente. Em relação ao Eduardo Cunha, não tem ponto de interrogação. No comando da OAB, uma ação popular. Claro. 541 mil reais mais de R$500 milhão por mês. Esse cara no poder já incomodava, agora fora do poder ele incomoda mais e custa mais. E indicou o líder do governo, Temer, que é indicado do Cunha. Mais de R$500 milhão que poderia tranquilamente manter funcionando um bom hospital para atender centenas de pessoas, despejado nesse sujeito que já deveria estar, na minha opinião, na cadeia. Aí o que acontece? O deputado André Moura, indicado por ele, é líder do governo Temer, inclusive é indiciado por homicídio. É bem extensa a ficha o pessoal do PT também, Ariane, não vamos fazer homicídio. Eu estou falando de homicídio. Sim, mas o PT está todo enrolado. Não, eu estou falando de homicídio. O prefeito Celso Daniel lá até hoje, todo mundo sabe como é que foi a coisa. Sim, mas o Celso Daniel foi homicídio. Falando todos juntos, não se entende absolutamente do governo Temer. É que assim, não adianta querer pregar moral de cueca num país num partido que destruiu o Brasil em 13 anos. Vamos fazer o seguinte, cada um guarda as suas palavras enquanto eu vou falar. Eu agora, democraticamente, vou falar. Estou passando uma informação. Atenção, você já teve dor no pescoço logo ao levantar da cama pela manhã? Dores nas costas? Uma sensação de cansaço ainda no início do dia? Eu já tive. E sei bem o desconforto que é. Mas eu resolvi meu problema, sabe como? Troquei o meu colchão. Você pode até não acreditar, pode não parecer para você, mas o colchão que você dorme pode ser o grande causador de muitos males e desconfortos. Eu resolvi meu problema. Eu fui lá na Sleep Shop, falei com o Rogério, falei com a Denise. A Sleep Shop fica ali na 24 de outubro, número 1363. Eles me indicaram a solução para uma noite de sono tranquila, fácil, rápida, um colchão novo e de qualidade. E aí o que aconteceu? Maravilha! Quer ter uma ótima noite de sono e muita disposição durante o dia? Então faça como eu. Passe lá na Sleep Shop, fale com o Rogério e a Denise, ou com o Rogério ou com a Denise, ou ligue 33 30 15 92 e peça o colchão da Magda Beatriz, exatamente assim. Não espere de mim dizer que a densidade do colchão tal, o modelo é tal. Não, chega lá e diz assim, olha, eu ouvi a Magda falar, eu conheço a Magda, falei com ela, sei lá, eu quero o colchão da Magda Beatriz, porque ela me disse, com o colchão da Magda Beatriz, você vai ser feliz. Você merece dormir bem, como eu, dormindo num colchão da Sleep Shop. Quando a Carla me olha assim, vem bomba. Eu sei, alguma piada alguém mandou. Eu achei bonitinho no colchão da Magda Beatriz. Você vai ser feliz. Você vai ser feliz, adorei. Agora, não, aqui eu li uma notícia que um telespectador marcou, acredito eu que tenha sido na própria página do Atualidades Pampa no Facebook, de uma notícia que está no site. Delegada diz que vídeo prova estupro. 2 suspeitos são presos. Em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira, a delegada Cristiana Bento, que assumiu nesse domingo, 29, as investigações do caso do estupro da adolescente de 16 anos, afirmou não ter dúvida de que o crime aconteceu. Abre aspas. A minha convicção é de que houve estupro.
está lá no vídeo, que mostra um rapaz manipulando a menina. O estupro está aprovado. O que eu quero agora é verificar a extensão desse estupro, quantas pessoas praticaram esse crime, disse a delegada, etc, etc, etc. Sabe o que um boçal me disse hoje? Um boçal, porque a palavra é boçal. Boçal. Ele disse, mas na imagem não apareceu sangue na menina. Ai, não. Não, camarada, me deu uma irritação profunda. Que é isso? Alguns tentam justificar, né? A menina era assanhada, a menina era isso. Nada justifica nada. Não, nada justifica, pelo amor de Deus. O delegado que estava conduzindo o caso de uma, assim, inabilidade e de um desrespeito com a vítima atroz. Colocou foi mais homens durante o depoimento dela na sala, que para uma pessoa, uma mulher que foi violentada sexualmente é o que há de pior. Por isso que é boa a delegacia da mulher. A delegacia da mulher é difícil tratar do assunto. Não, e neste caso, eu gostaria de lembrar, nós estamos falando de uma menor de idade. É ECA. Entende? É prioridade absoluta, é isso que diz a legislação brasileira. Né? Portanto, jamais uma menina poderia ter sido obrigada a fazer um exame de corpo de delito, que era o que ele estava pedindo, para poder só assim expedir os mandados de prisão. Ou seja, os estupradores fugiram tranquilamente, pessoal. O que mais acreditar, entendeu? Independente do seja saíram rindo, uma cara de deboche. Aquela cena... Vocês viram, né? Aquela cena do rapaz que fez o vídeo, que colocou o vídeo... Tem um que se entregou. E mais o namorado dela, que é esse rapaz que saiu... Eles saíram assim como se eles estivessem saindo de uma festa. Isso, impunes assim, cara. Sabe? Ainda o menino que era namorado dela, foi namorado dela, com quem ela esteve horas antes, ainda pelo menos saiu sério. Mas o bacaninha, assim, o mais alto... Que fez o vídeo, parece que é o que fez o vídeo. Ele saiu como se tivesse, assim, saído tivesse recebido um troféu. E que teve um comportamento muito horrível no vídeo. Eu não vi o vídeo, acho que quem compartilhar e tudo mais é pior, mas teve o pior dos comportamentos no vídeo que mexeu. As pessoas que compartilharam e que deram voz para isso são tão ou mais até do que tem. Eu tenho 4 aniversariantes, dona Maria. 4 aniversariantes vivos? Rapidamente, alguns. São só 4, alguns? O primeiro aniversariante, Howard Hawks, que é um dos grandes cineastas americanos, fez alguns filmes com John Wayne. O segundo é o Irving Thalberg, que foi um grande cineasta também americano, e que dá o seu nome, empresta o seu nome ao segundo maior prêmio do cinema americano. O terceiro foi um dos maiores saxofonistas, criou uma das bandas mais lindas da história da música americana, que é o Benny Goodman, que foi maravilhoso, fantástico esse. E, finalmente, o ex-presidente paraguaio e agora senador paraguaio, Fernando Lugo, aquele que era bispo, e começaram a aparecer filhos e filhos e filhos do senhor. Todos abençoados. Todos abençoados por ele. Pai de metade da população do Paraguai. Né? Então o senhor Fernando Lugo está de aniversário hoje, 62, 63. Quantos filhos será que vão cumprimentá-lo? Olha, eu tenho um amigo meu que me disse sábado que tem 16. Eu achei que era mentira, né? Porque ele não tem capacidade para isso. Eu não vou dar o nome dele. Desculpa, como é que é o nome? Eu não entendi também. Dia dos Pais ele comemora no estádio de futebol. Tem alguém na mesa com o mesmo nome, né? Falando em estádios de futebol, são 207 agentes da Brigada Militar que em até 3 meses estarão trabalhando. Eles começaram hoje o período de aulas teóricas na Academia de Polícia Militar. Desses 207, 178 foram aprovados no último concurso. Os outros 29 passaram em outros concursos e ingressaram com liminar na Justiça. O comandante-geral da corporação, o coronel Alfeu Freitas, garantiu que os policiais devem começar os estágios nas ruas em até 3 meses. Aí vocês vão dizer que 207 agentes não vão resolver nada, mas ajuda, né? Ajuda. É o que temos para o momento, né? Se me pedir na redação do Jornal O Sul uma sugestão de título para essa matéria, o título será, a minha sugestão, antes tarde do que nunca. Eu quero mandar abraços e agradecimentos, porque acompanham a Atualidades Pampa, a senhora Berta Saltz, a professora Lisete Volkin, a senhora Maria Cleci Gesswein, a professora Márcia Sigal, da Secretaria de Educação de Porto Alegre, Daniel Dubin, Roberto Alves e a senhora Maria Helena Mucilo Alves. Roberto, um dos mais competentes gerentes da história da Caixa Econômica Federal no Rio Grande do Sul. Dani Dubin, tu mandasse abraço pro Dani Dubin. Dani Dubin, meu grande amigo. Encontrei o Dani ontem, uma figura querido, tão apreciada.
Eu tenho uma noticiazinha aqui. Ai, noticiazinha não. Aqui nada é hino. Aqui é uma noticião. O ministro Toffoli autorizou o filho do Lula a ter acesso a documentos da Operação Zelote. Né? Ele acolheu um pedido de liminar numa reclamação para assegurar a Luiz Cláudio Lula da Silva, filho do ex-presidente, o acesso a cópias de documentos e informações das investigações da Operação Zelotes, que em trâmite na 10ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal. A decisão do ministro se limita aos documentos objeto de diligências já cumpridas e que digam respeito ao Luiz Cláudio, que é o filho do Lula, né? Me parece que imputam a esse rapaz muitas coisas, né? Ficou bem sentado em vários direito de defesa. Grande, né? É o direito de defesa que ele tem, né? É o direito de defesa. Que todos têm. O acesso do advogado aos autos. E, aliás, vocês viram que ou o filho, não sei quantos filhos ele tem, do ministro Teori Zavascki publicou na rede social, e publicou o seguinte, ele alertou: se alguma coisa acontecer com o meu pai ou com qualquer um de nós da família, não sei o quê, eles estão recebendo ameaças seríssimas. Gravíssimas. O presidente da Comissão de Ética da Câmara Federal também confirmou que está recebendo ameaças. A propósito de redes sociais, o nosso telespectador Carlos Eduardo da Silva Pinto diz o seguinte: antes das redes sociais, a imprensa tinha total e completa credibilidade na sociedade gaúcha. O que era dito era tido como verdade absoluta. Após as redes sociais, boa parte da sociedade aprendeu a pensar e não engole mais as histórias enlatadas da imprensa ou mentiras ideológicas. Estamos mais informados e preparados. E com o limite dos gastos de campanhas, os políticos terão que ter um contato direto com o eleitor. Eu acho que não é só isso, Carlos Eduardo. O telespectador dá uma viajada na maionese. Acho que não é só isso. Eu acho que tem muitas coisas nas redes sociais e na internet e nos sites que também não são verdadeiras. Não tem fundamento algum. A gente recebe cada coisa aqui que eu engulo, a gente engole, porque não são verdadeiras. Agora, o que é uma grande realidade e que é maravilhoso é a NET, que tem multivantagens para você dentro e fora da sua casa. Só na NET você tem o Now, com milhares de filmes, séries e shows para assistir quando e onde você quiser. Tem também o NET Virtua, a banda larga com mega velocidades e Wi-Fi, dentro e fora de casa. Assine já e leve 30 mega pelo preço de 15 mega, por apenas R$15 por mês. Por 3 meses no combo multi. Isso mesmo, são só 50 centavos por dia e ainda ganhe um ponto adicional extra em instalação gratuita. Você pode visitar a loja na Rua Silveiro, 1111, no Menino Deus, ou ligar para o 0800 200 0901. Vou repetir o telefone, 0800 200 0901. Consulte as condições de aquisição. Você vai ver que são realmente muito boas e que é um bom negócio. Dona Magda, eu posso dar um drops que realmente interessa as pessoas que estão em casa, que não é a política, porque a política todo mundo sabe. Essa baboseira toda vai terminar em pizza de manjericão. Pelo menos eu gosto, por favor. Não, com mussarela de búfala. Aconteceu um fato esse fim de semana. Aconteceu um fato esse fim de semana em Porto Alegre. Ninguém falou. Só falo lá do Rio de Janeiro. O que aconteceu? Vila Mix. Fizeram uma festa aqui embaixo no Beira-Rio. Deu arrastão, deu de tudo. Foi um horror onde teve o Herder Safadão. Quer dizer, os organizadores fazem uma festa e dá um problema desse que atinge o seio da sociedade de Porto Alegre, que acredita num evento, paga valores caros, 600 reais, 200, 600 reais, e não tem a mínima segurança. Mas tudo bem. Agora, uma coisa que todo mundo queria que o programa falasse, e eu vou falar, porque eu tenho que salvar o programa dessa informação maravilhosa. Pela primeira vez, Grêmio e Internacional são líderes do Campeonato Brasileiro. Na história do Campeonato Brasileiro, em pontos corridos. Internacional e Grêmio são líderes. Isso é uma coisa... Com a mesma pontuação. Exatamente, que nós orgulha muito. Só que eu não usei a roupa vermelha hoje para o Internacional. Usei a roupa vermelha hoje para homenagear o Atlético de Madrid, meu time, que caiu de pé
na final do San Siro contra o Real Madrid. Eu quero só ter uma informação complementar em relação... Grêmio e Inter já foram líderes do Campeonato Brasileiro juntos, sim. Não, ponto corrido não. Em 2005 o Inter era líder do Série A e o Grêmio era líder da Série B. Tem que lembrar, né? Eu quero acentuar um aspecto em relação à manifestação do telespectador. Toda vez que um partido político, uma pessoa, se vê ofendida, agredida, injuriada, caluniada, infamada, com a notícia de um jornal, conhece o endereço, esse jornal tem uma pessoa jurídica registrada e sabe qual o foro que deve ingressar para buscar a justiça. Agora, na internet, quem é o autor, qual é o endereço, qual é o registro, quando vai fazer a pesquisa, não, é um site que está localizado na Nicarágua. Vamos acionar. Tem algumas coisas assim. A internet é importante, mas tem que saber usar. E realmente ela veio para as pessoas terem voz. Porque as pessoas antes assistiam, né, na mídia, até faziam a sua opinião, construíam a sua opinião, mas elas não tinham voz. A internet dá voz às pessoas. Agora, algumas pessoas tendo voz são um perigo. Que é a grande realidade. É uma mobilização global, né? Aí são os dois lados. Todo se mobiliza por causas muito parecidas, que às vezes tu nem sabe o que está acontecendo em países diferentes, né? E se mobilizam, se encontram, tem É a maior conquista de todos os tempos. A pessoa tem que ter a informação. Não adianta você ler uma coisa e sair usando aquilo como se fosse lei. Né? Já estamos encerrando, fale. Não, eu estou muito preocupado, que eu acho que o Trump vai ser eleito presidente dos Estados Unidos. Estou muito preocupado com isso. Estou muito preocupado com isso. Então vamos aproveitar. Vamos, olha aqui, a produtora do Vila Mix, Chicão, diz o Eugênio, já vinha sendo investigada por promover essas festas e sumir com a grana. O Eugênio Correia? Não foi ele? Não, Eugênio Carlos. Não é Eugênio, nada a ver. Não é o Eugênio que promoveu, nada a ver. É um telespectador nosso. Antes de terminar... Obrigada pela sua companhia. Nós voltamos amanhã, sempre no mesmo horário, para mais um encontro com Atualidades Pampa. Muito obrigada. Até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente.